Olá, sou Larissa Machado, educadora parental, orientadora educacional, psicopedagoga, e estou aqui hoje para falar sobre um tema que eu escuto muito dos pais. Como construir rotinas. E isso demanda que a gente se organize com nossos filhos para que os dias possam fluir e a gente possa produzir de maneira leve e cooperativa. Então, rotina é essencial. Rotina estrutura, rotina dá previsibilidade para a criança. Rotina organiza a criança externamente e, consequentemente, ela vai se organizando internamente. Então, é fundamental. Ninguém vive sem rotina, ninguém vive sem organização. Então, para a gente é fundamental. E para uma criança que encontra no seu meio escolar e também familiar uma rotina, é muito mais fácil ela se sentir segura, se sentir acolhida, que possa prever o que vem depois. Isso acalma, isso diminui a ansiedade, isso acalma algumas angústias, isso dá realmente um fortalecimento interno. Um outro ponto é a gente avaliar a qualidade dessa rotina. O que da criança é importante ser imposto, né, porque não se discute ir para a escola, fazer dever de casa, fazer alguma atividade física, e o que é a expectativa dos pais. Então a gente vê hoje crianças muito pequenas com a rotina já de adulto, de muitas aulas, de muitos cursos, e que isso gera de fato um estresse. Então o primeiro ponto é o que é necessário para essa criança, nessa idade que ela está, para se desenvolver bem. É importante lembrar que o espaço de brincar livre, o espaço de não ter o que fazer, o espaço do tédio é essencial para a estruturação de qualquer sujeito. Então, uma criança pequena ainda é muito mais necessário. Então, o primeiro ponto seria esse. Dentro da rotina, que atividades são imprescindíveis e que atividades podem ficar de fora para que haja tempo dela brincar. Depois disso acontecer, como estruturar essa rotina? Ponto principal é que a criança possa participar. Se ela é muito pequena, você vai organizar isso tentando minimamente envolvê-la. Que pequena escolha uma criança pequena pode fazer, né? Quais escolhas? Então, inicialmente, se quer chegar em casa, fazer dever de casa antes ou depois do almoço, ou antes ou depois da televisão. Tá? Primeiro, assim, quanto mais essa criança participar dentro do que é possível ser negociado, mais vai ter sentido para ela essa rotina, mais ela vai conseguir se comprometer com essa rotina. Quanto maior, mais participação. Então, se tem atividades fixas, a hora de ir para a escola é uma rotina que é fixa, a hora do curso de inglês ou a hora do esporte é fixo. Nesses intervalos é que dá margem a negociações. Então a criança vai ter que fazer dever todo dia, isso não é negociável, mas em que momento ela se sente mais confortável de fazer, ou que momento ela escolhe fazer esse dever. Mesmo que a gente como mãe, como adulto, saque que a escolha dela não é a melhor, é importante que a gente dê esse voto de confiança, deixe ela vivenciar isso e avalie. E que possa mostrar para ela depois porque que não é bom e que precisa fazer algumas mudanças. Então, ouvir a criança nesse aspecto do que ela se compromete. Depois de fazer isso, organizar de uma maneira que seja para ela funcional. Então, usar a criatividade da gente mesmo, poder criar cartazes com foto das crianças naquela rotina, poder procurar em revista figuras que representem essas imagens do momento da rotina. Se é mais velho adolescente, fazer uma tabela no Excel com o adolescente, ele também participando disso, que possa ficar num lugar visível e funcional. Que as pessoas possam lá, muitas vezes, recorrer a essa rotina. O que a gente fez já? Depois disso, vamos fazer o quê? Agora é hora de quê? Que a rotina possa passar a ser o chefe e você saia de cena, de maneira como aquela que cobra, né? Que aquela que está ali no papel de reger essa rotina. Deixa que o próprio quadro faça isso. Nosso papel é ir ali lembrando, né? De maneira cooperativa. Uma vez construída dessa forma, com a participação da criança ou do adolescente, de maneira criativa, concretizando isso, né, em um recurso que possa ficar visível para todo mundo recorrer a ela, é fazer valer essa rotina. Então é importante o acompanhamento, tá? Mesmo estando longe, no trabalho, chegou de noite, perguntar à criança como é que foi. O que é que ela cumpriu, o que é que ela não cumpriu, ou no meio da tarde ligar para saber se ela está fazendo o que foi combinado. E quando eles não cumprem, a gente precisa voltar para revisitar esse quadro. O que a gente precisa rever para que essa rotina aconteça? Então, o tempo inteiro é esse acompanhamento para que aquilo que seja acordado seja, de fato, validado. Porque mais do que a rotina também é a palavra que a gente se compromete. Estou ensinando meu filho aí uma outra questão. Né? O que eu digo, é preciso cumprir. Quando eu não cumpro, eu vou avaliar por que eu não consegui cumprir. Porque eu escolhi fazer o dever muito tarde da noite, já estou cansado. Então, na hora de fazer o dever, a criança fica
com preguiça ou fica naquela birra para não fazer, então vamos voltar e junto com ele construir a ideia de que de noite não é um bom horário para fazer dever. Vamos repensar então, vamos colocar mais cedo. E esse processo de elaboração dessa rotina que dá um certo trabalho. Mas quanto mais eu faço isso com a criança, mais eu convoco ela a ser responsável, mais eu convoco ela a assumir as consequências do que ela escolhe e mais eu convoco ela a assumir as suas escolhas. É importante também que a gente seja um bom modelo disso, né? E lembrar que rotina é o que acontece todos os dias. Não pode todo dia quebrar a rotina, senão a rotina vira a exceção. Uma vez lá que se quebra a rotina, aquilo é a exceção e vai ser acordado também com a família. Então é importante que a gente possa considerar como premissa básica a relação de respeito mútuo, tá? Onde a gente tem uma postura firme e gentil. Quando eu faço isso com meu filho, de convocá-lo a ouvir como é que ele quer organizar a atividade dele, respeitar algumas sugestões dele, eu estou sendo gentil com ele. Mas também vou ser firme no sentido de fazer valer aquilo que ele se comprometeu, cobrar dele que isso aconteça. Então é um caminho que a gente vai tentar trilhar desde muito pequeno, e quando a gente incute isso na criança pequena, a gente vê isso muito mais internalizado e fluindo no adolescente. Experimente e comente aqui como é que foi a sua experiência. Quais dificuldades você encontrou, como é que eu posso colaborar para reverter aí essa demanda e a gente poder fazer essa rede de apoio.